Boa noite, boa noite, boa noite. Agora é oficial. Vamos iniciar a última live do Maratona Farmacotécnica. Eu estou imensamente feliz, né, com a interação de vocês, as mensagens, a participação de vocês. Para mim está sendo extremamente gratificante, né? As pessoas nos enviando mensagem. Alana, aquela dica deu certo, né? Consegui fazer aquela formulação, eu tive aquela ideia sobre aquela live, né? Consegui aplicar, achei muito bacana. Então, o feedback de vocês é muito importante para nós, é o que nos faz realmente seguir, tá? Então, já queria deixar meu agradecimento desde já sobre a participação de vocês. Se você perdeu alguma live, você vai ter a oportunidade de assistir. Nós vamos publicar duas lives, na realidade já foram publicadas duas lives da semana passada e uma live, e vamos publicar duas lives dessa semana, tá? Amanhã eu vou fazer uma enquete para saber qual é a live que você mais tem interesse de assistir novamente, né? Ou assistir essa live que você perdeu, que você porventura perdeu, certo? Então é um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Coloca aí o coraçãozinho ou a carinha de triste, quem já está com saudade, porque eu já estou com muita saudade das nossas lives diárias, né? Foram 10 dias, só paramos no final de semana e foi incrível mesmo, tá? Vocês são de parabéns pela participação ativa. Pessoal, mas não fica triste, tá? Porque na segunda-feira nós iniciamos a Semana Manipule na Prática. E nessa semana a gente vai conversar sobre o mercado magistral, né? Nós vamos ter oportunidade de ver pelo menos uma aula prática. Eu estou pensando em colocar alguns bônus especiais, mas pelo menos uma aula prática você vai ter acesso, tá? Do ACAP, né? Uma das aulas mais solicitadas. Alana, quando é que você vai fazer a aula de DOECAP novamente? Você vai ter a oportunidade de saber como produzir, como manipular uma DOECAP, certo? Então vai estar muito legal. Não deixe de se inscrever. Diferente da Maratona Farmacotécnica, né? Que são lives, né, abertas aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. A Semana Manipule na Prática, você precisa se inscrever. Inclusive, tem muita gente perguntando qual é a plataforma, tá? A plataforma é no nosso site mesmo. Para você acessar, você precisa fazer a sua inscrição. E aí, quando nós liberarmos a aula 1, você vai receber o link por e-mail. Entretanto, para facilitar, eu envio também no Telegram. Até domingo você vai estar recebendo os requisitos que você vai precisar para receber o certificado. Não é todo mundo que recebe o certificado, você precisa realmente fazer acontecer, você precisa conquistar esse certificado, tá? Oi, Lucieide, minha querida, boa noite. Pessoal, então vamos lá. O tema de hoje são soluções voltadas para a estética, né? Hoje eu trabalho com... Deixa eu só entrar aqui no YouTube para ver a galerinha do YouTube. Quando a gente fala em soluções com foco na estética, né? São fórmulas, né? Principalmente as voltadas para uso tópico, são fórmulas bem específicas, né, que eu considero bem específicas. Estética, né, tem aumentado a demanda cada vez maior. Falando um pouquinho da história, né, historicamente, pelo menos do tempo que eu sei que pode ter pessoas aqui que têm bem mais vivência e experiência, né, em termos de mercado, né, há 20 anos, há 30 anos, não, eu estou há 10 anos nesse mercado. Mas logo quando eu ingressei nesse mercado, eu via, né, era perceptível a demanda de fórmulas para dermatologia, né, dermocosméticos.
mais de um tempo para cá, de 2 anos para cá, tem ficado, né? Quem é da área sabe o quanto soluções voltadas para procedimentos estéticos vem sendo, vem ganhando cada vez mais espaço, tá? Então, quem vai trabalhar com essas soluções? Pode sim ser o dermatologista, mas profissionais, qualquer profissional da área da estética também pode estar trabalhando com essas formulações. Só tem uma questãozinha que aí vai muito do conselho de cada classe, né? Alguns profissionais têm habilitação para prescrição, né? Para prescrever dermocosméticos, outros profissionais não têm. E aí, mas normalmente a farmácia ela vai ter sim um farmacêutico que pode estar trabalhando com a prescrição, tá? Tem determinadas formulações que não é necessário uma prescrição, você pode estar trabalhando com a indicação, né? Então, são fórmulas acessíveis, que é possível, é viável, né? É um profissional que atua nessa área trabalhar, né? Mesmo sem necessariamente prescrever, né? Aquela formulação para o paciente, certo? Ok, pessoal, a imagem está boa, vocês estão me escutando bem? Turminha do YouTube, Romero, tudo bem? Fabiane, vou passar aqui para cá para eu visualizar melhor. Pessoal, então, quando se fala em soluções voltadas para estética, né, eu posso trabalhar tanto antes, né, quando a gente trabalha em soluções voltadas para a estética, existe o protocolo, né? Então, eu posso trabalhar antes daquele procedimento, aplicando formulações antes daquele procedimento, como um simples preparo de pele, né, com um tônico, né, com água micelar, certo? Então, nesse caso, eu vou aplicar um dermocosmético, tá? Durante um procedimento, esse procedimento, né, tem vários, o próprio peeling, né? O procedimento, a aplicação eu posso trabalhar pós-procedimento, uma aplicação de máscara, né, uma máscara calmante, após uma limpeza de pele, por exemplo, né, voltando para durante o processo, né, posso trabalhar com anestésico, né, antes de determinados procedimentos, e aí tem um mar, né, um mar de formulações para se explorar, tá? Não vou entrar aqui muito em formulações, tá? Existe um vídeo no nosso canal, uma aula no nosso canal que eu abordo, eu coloco alguns exemplos de formulações. A gente vai conversar um pouquinho de forma um pouco mais genérica, tá? E eu vou dar algumas dicas técnicas para a manipulação de determinados produtos que eu percebo uma maior dificuldade, sabe? Uma maior dificuldade dentro dessa área, ok? Tudo bem? Adriana, minha querida, há quanto tempo? Boa noite. Pessoal, vai compartilhando essa live, tá? Se você está achando interessante esse tema, a priori, compartilhem, coloca um aviãozinho, né? Para o máximo de pessoas que vocês, profissionais, estudantes, a tua equipe, a equipe do teu laboratório, e parabéns por vocês estarem aqui, né, nessa sexta, né, de Páscoa. Feliz Páscoa para vocês, né, e é um feriado, não sei se a cidade de vocês estão em lockdown, aqui em lockdown, tudo parado, mas que Deus abençoe a família de cada um de vocês, né, é um momento que a gente está passando, né, um pouco delicado, mas eu tenho certeza que muito em breve vai passar, tá? Enquanto isso, vamos falando, né? Buscando conhecimento, se preparando para esse mercado que está super aquecido, tá? Então, voltando aqui para o nosso
para o nosso tema, então, eu posso trabalhar com soluções antes de um procedimento estético, durante o procedimento estético e após um procedimento estético. Inclusive, você pode, né, o profissional da área da estética, ele pode estar indicando produtos para se utilizar home care, tá? Então, quando eu trabalho com formulações com foco na estética, eu posso trabalhar com produtos que nós chamamos voltados para cabines, né? De cabines, onde o profissional vai aplicar ali durante algum procedimento. Inclusive, pessoal, muito cuidado, tá? Muito cuidado com esses produtos de cabine, com o pH, né? Se for um produto home care, o pH não pode ser o mesmo desse de cabine, obviamente, tá? Formulações com pH 1 não é indicado para qualquer profissional, é realmente consultório médico. Então, muito cuidado, tá? Em relação a parâmetros de determinadas formulações e para quem você está destinando, tá? Então, se eu vou trabalhar com você vai trabalhar com peeling, tá? Onde você vai, dentro de um protocolo estético, você vai trabalhar, né, com um pH média de 3. Agora, se você vai trabalhar com um dermatologista, né, em consultório, você já pode estar trabalhando com pH 1. Pessoal, muito cuidado em relação a esses detalhes. Nós, como manipulador, né, e eu me refiro manipulador, qualquer profissional que atua, seja gerenciando o laboratório, seja colocando a mão na massa, seja você que está aprendendo, desenvolvendo, tá? Então, nós manipuladores, nós temos que ter muito cuidado aos parâmetros físico-químicos da formulação nessa área da estética. É fundamental, tá? É fundamental. Qualquer problema pode dar divergência no resultado do profissional, né, que está aplicando, se for cabine, ou daquele cliente que adquiriu, né, aquele produto via indicação do profissional e não teve o resultado que queria, né? Então, dermocosméticos, né, são produtos que são trabalhados, né, fortemente para a beleza, para manter uma pele bonita, saudável, para determinados tratamentos, né, como as manchas, acnes. Na estética corporal temos redução de celulite, de gordura localizada, e aí temos um mundo, né, para se trabalhar. Entretanto, eu preciso trabalhar com formulações que funcionam, né? Formulações de alta performance. Então, você como formulador, você como manipulador tem papel fundamental, tá? No resultado daquele protocolo, certo? Então, eu quero que vocês, primeiramente, que fique isso muito claro, tá? E trabalhar com a estética é bem desafiador, tá? E se você é farmacêutico, né, se você trabalha com desenvolvimento, fica best friend com uma profissional da área da estética, né, que faz a aplicação. Porque é como trabalhar, inclusive, com cabeleireiros, né? Se eu quero desenvolver produtos hair care, porque eles são as melhores pessoas que te passam as especificações do que ele exatamente precisa, né? Em termos de aplicação, quando eu percebo, eu entendo a aplicação e o objetivo daquele protocolo, né? Eu consigo atender da melhor forma em termos de ativo, né? De veículo, e desenvolver ou manipular uma formulação que atenda à necessidade daquele profissional, certo? Então, em resumo, eu tenho duas vertentes quando eu trabalho dentro da área da estética, né? Eu posso trabalhar com produtos onde aquele profissional vai utilizar para fazer um procedimento, né, no paciente, e aí tem vários objetivos, né? E eu posso trabalhar com formulações onde o paciente
vai aplicar em casa, né? Fazer o seu protocolo de skincare, que está super, super em alta. Se tem uma classe de cosmético que teve um boom de vendas na pandemia, né? Eu posso até colocar, saiu até um artigo, né, em Cosmetics, sobre isso. Skincare ficou super em alta na pandemia, né, de 2020 para cá, porque as pessoas aumentaram o autocuidado, né? E quando eu falo em skincare, o meu autocuidado, né, com a minha pele. Então é base, né? Então, as pessoas, elas começaram, elas deixaram de lado algumas vaidades, né? Como algumas mulheres, né, às vezes até abrem mão do batom. O batom não é tão corriqueiro agora, por exemplo, mas fazer o seu protocolo, né, de skincare antes de dormir já está fazendo cada vez mais parte da rotina, né, das pessoas. E pessoas, eu falo homens e mulheres, né, tá? Então, existem essas duas vertentes. Vai variar também, quando eu trabalho em cabine, o produto vai variar com a fase, né, da aplicação, se é antes, durante ou pós procedimento. O fato é que não adianta eu trabalhar, né, um procedimento com alta tecnologia, um tratamento, trabalhar produtos individualizados para aquele paciente, um procedimento top de linha, né, com equipamento top de linha, radiofrequência, enfim. E eu não consegui associar ativos e veículos, né, uma formulação interessante, de alta performance. Você, manipulador, você tem total, né, responsabilidade, você é corresponsável, né, durante esses tratamentos, tá? E eu vou até falar, eu falei sobre a especificidade, né, sobre o desafio que é trabalhar com esse setor. Por quê? Porque é um público, né, os profissionais da área da estética, que, por exemplo, eu já tive um caso, vou até falar essa história, que eu conversei, na realidade eu fui fazer um procedimento, né, com essa profissional da área da estética, muito famosa aqui na minha região, e ela, quando eu falei que eu trabalhava na área da manipulação, ela brilhou os olhos, né, inclusive ela já trabalhava com algumas farmácias aqui da região, e normalmente, né, um profissional que busca resultado, ele gosta de trabalhar com personalização de uma forma mais diferenciada. E aí ela falou, Alana, eu solicitei um gel para massagem, né, para fazer minha técnica de massagem, mas eu voltei para essa farmácia, até chegar no ponto que eu queria, eu voltei para essa farmácia umas 5 vezes, para que aquele gel ficasse com a espalhabilidade. É um gel que não pode, ele tem que ter o deslize, mas não pode ter um toque pegajoso e nem pode deixar o corpo do cliente, né, oleoso, né? Então, olha a especificidade disso, minha gente. Olha a especificidade de um simples gel massageador, mas que ela queria com uma boa espalhabilidade, mas que não ficasse com aquele teque oleoso, né? A gente sabe que é possível desenvolver essa formulação, mas nós precisamos ajustar parâmetros como concentração dos emolientes, né? De repente eu preciso adicionar um silicone, né? Um éster para promover aquele toque, promover uma espalhabilidade, mas ao mesmo tempo um toque mais seco, né? Então tem muitos fatores envolvidos em uma simples exigência que ela colocou, a priori simples, mas quando a gente vai para a bancada é desafiador. E essa farmácia, ela é uma farmácia, uma das melhores que eu considero aqui, né?
Mas é porque, de fato, 5 vezes eu não achei muito, né? É que, de fato, é desafiador, né? Trabalhar de forma personalizada, atender o perfil daquele profissional, certo? Ok? E aí, falando um pouco sobre as formulações, tá? Que é o foco da nossa live, certo? Se você tem algum... A Farmaclínica já colocou aqui, né, sobre soluções estéreis para o procedimento de estética, né? Alguma dúvida específica, pode estar colocando aqui, né? Quando você trabalha com formulações estéreis, a farmácia ela tem que estar toda equipada, né, focada para... ela tem que ter um controle muito grande, né, sobre o seu sistema de ventilação, sobre o limite de micro-organismos suspensos, né? Então, existe toda uma infraestrutura para trabalhar com produtos estéreis, tá? O foco dessa live, a gente pode entrar, né, em mais detalhes, né? Vocês nos enviam por direct, eu posso fazer uma live específica só para determinados temas, mas o foco dessa live vai ser a gente vai trabalhar algumas técnicas da manipulação, que é justamente o foco desse quadro, né? O quadro farmacotécnica. Então, na realidade, eu vou te dar 3 técnicas que eu acho fundamentais para determinados tipos de formulações, tá? Mais para o final. Quando eu trabalho com soluções para estética, eu considero, né, dois setores, né? Soluções para uso oral e soluções out. Os dermocosméticos, né, que são uma das mais, onde eu tenho maior, onde nós damos maior ênfase, tá? Ok? E então, ontem nós conversamos, inclusive, bastante sobre os nutracêuticos, né? Ontem nós conversamos sobre os nutracêuticos, eu falei, né, sobre algumas técnicas de manipulação, cálculos, né, algumas peculiaridades dos nutracêuticos, mas quando a gente fala em nutracêuticos, especificamente nutricosméticos, dá para a gente trabalhar muito, né, principalmente como home care. Então eu tenho silício, verisol, né, temos o próprio verisol, no caso colágeno, né, temos nutracêuticos, né, ativos, que, por exemplo, vai afetar, por exemplo, a fitase e o zinco, né, se é indicado para tomar 5 dias antes da aplicação da toxina botulínica, e ao mesmo tempo eu posso aplicar um dermocosméticos, né, um dermocosmético pós-procedimento, para potencializar o botox com um composto com argireline, né, um composto bem clássico, tá? Que reduz a tensão a minha tensão facial e, consequentemente, reduz minhas linhas de expressão, tá? Então, eu posso trabalhar com 2 vertentes, né? Dermocosméticos e nutracêuticos e nutricosméticos, certo? Produtos de uso in e produtos de uso out, tá? E o que você precisa é saber trabalhar muito bem, né? Você, formulador, tá? Você precisa trabalhar com uma combinação muito boa, ativos versus base, tá? Não vou entrar também muito, porque nós tivemos uma live falando só sobre bases, tá? Mas quando eu tenho uma boa compatibilidade, né, em termos de solubilidade do ativo em relação às bases, polaridade das substâncias, né, o pH, a performance e a funcionalidade da minha base, vai fazer todo o diferencial no meu resultado, tá? Então, trabalhar com bases funcionais faz toda a diferença, né? A gente sabe que hidratar a pele é base, né? É fundamental para qualquer tratamento. Eu não consigo ter uma boa performance daquele ativo clareador se minha pele não estiver pronta para receber, né? Estiver hidratada. Então, você trabalhar para soluções estéticas, né, com uma boa base,
Nada contra as bases clássicas, né? A Laneige, a Polavax, mas é muito importante você também ter esse olhar de aumento da performance da minha formulação, em termos de carreação do ativo, né? Carreamento do ativo. E um dos pontos que vai favorecer muito é a tua base, a funcionalidade da tua base, uma base second skin, né, que aumenta pelo menos 3 vezes o grau de hidratação. A gente foca muito no ativo, muitas vezes, e esquece da base, literalmente falando, né, da base cosmética. Então, que vai fazer toda a diferença na tua formulação, certo? Ok? Pessoal, então, uma das formulações que eu vejo que gera mais dúvidas, certo? São as formulações voltadas para peeling, né? O peeling, ele é um procedimento, né? Que vai ter um foco na renovação celular, né? Eu vou promover um turnover nas células epidérmicas e isso vai acelerar a renovação celular, né? E para isso eu vou trabalhar com substâncias que possuem pH inferior ao da minha pele, né? O pH da minha pele entre 5,5 e 6,5. Então eu vou trabalhar, né? Normalmente peelings eu trabalho em torno de pH 3, 3,5, né? O peeling convencional, né? Para trabalhar em procedimento estético, tá? Então, esse peeling, esse que eu me referi é o peeling químico, né? O peeling químico eu vou trabalhar com alfa, beta ou polihidroxiácidos, tá? Retinóides, posso trabalhar com retinóides ou com enzimas, tá? Um peeling enzimático. Então, dependendo do protocolo, né? Eu vou escolher um peeling que mais se adequa, no caso, o profissional, né? Que vai aplicar, vai escolher um peeling que mais se adequa à necessidade daquele paciente, né? Ok? E aí, existe também o processo físico e mecânico, e aí eu vou trabalhar com a esfoliação, né? Mas o peeling químico, né, que é o mais convencional, existem vários, um universo de peelings que vai fazer toda a diferença, né, na renovação celular e, consequentemente, né, com o objetivo em reduzir, amenizar uma mancha, né, um melasma mais superficial. Existem vários tipos de peeling, né, peeling superficial, médio e profundo, acne, melhora a acne, reduz a oleosidade, deixa a pele mais uniforme, né? Então, assim, tem nós temos vários objetivos quando se fala em peeling. Pessoal, alguém aqui já formulou peeling, né? Quem aqui trabalha formulando soluções para estética? Eu não entendi quando você fala que todos eles tenham efeito, Janaína. Você pode me explicar melhor a sua dúvida? Como é que tá a turminha do YouTube? Uau, gente, vocês são guerreiros, né? Sexta em um feriado de Páscoa, e vocês estão aqui firmes e fortes. Então, eu vou falar aqui, dar 3 diquinhas, tá? Sobre formulações de peeling, tá? Existem vários tipos de peeling. Vai depender de qual fórmula eu vou trabalhar, tá? Tem o ácido retinóico, né? Tanto quando a gente trabalha formulações com foco em peeling cabine, né, quanto para uso do paciente home care, né?
E aí o que vai variar a concentração em casa, home care, eu utilizo o ácido retinóico no máximo 0,05%. Um dos inconvenientes, se você já atua no mercado, com certeza você vai saber dessa informação. Eu vou ter, né, uma dificuldade em relação à cor, né, gera incômodo, tá? Então, o que eu queria deixar aqui para vocês é que existem, né, no mercado pigmentos que mascaram a cor amarelada, né, do ácido retinóico, certo? O ácido retinóico, falando um pouco sobre veículos, né, veículos para peeling, é muito complicado. Por exemplo, um gel de carbopol, né? Muitas vezes ele não vai sustentar, certo? Os ácidos, tá? Então, normalmente se utiliza, né? Em termos de veículo, você pode utilizar se for uma solução, tá? Se o prescritor não especificar, né, como uma solução, você pode utilizar o próprio, no caso do ácido retinóico, o próprio propilenoglicol, tá? E se for gel, né, se for um gel, a gente trabalha muito com natrozol, mas eu já fiz alguns testes, tá? No gel Aristoflex AVC. Se o pH da formulação for muito baixa, ele pode quebrar, tá? Mas em muitos peelings, inclusive com formulações de peelings, inclusive com alfa-hidroxiácidos, tá? Inclusive com alfa-hidroxiácidos, você consegue segurar com um gel com o Aristoflex AVC. Não é o AVL, tá, gente? É o AVC. Então, normalmente ele supre muito bem, ok? Falando ainda sobre o ácido retinóico, né? Lembrem-se que a gente armazena na geladeira, nessa solução, tá? A solução, normalmente a gente faz uma diluição, tá? Uma diluição do ácido retinóico, e nós colocamos 1:100 e nós armazenamos na geladeira. Agora, isso quando a gente trabalha com fórmulas com 0,05% de ácido retinóico. Agora, se você for trabalhar com peeling, se for formular um peeling que pode ter 5% ou até concentrações maiores, né, bem maiores que isso, na verdade, no caso do ácido retinóico, você vai precisar, né, partir do ácido retinóico do zero. Você não vai partir do ácido retinóico diluído, tá? É muito importante essa questão. Então, se você recebe o ácido retinóico e você sempre dilui ele na sua quantidade total, por exemplo, muito cuidado, porque se chegar uma formulação com peeling, né, você pode ter problema. Você vai ter que partir do ácido retinóico na íntegra, tá? Tem uma base, pessoal, que eu falei sobre pigmentos, né? Pigmentos que vão... pigmentos você pode encontrar na Color Mix, né? São excelentes pigmentos da Color Mix que mascaram, né? Aquele pigmento que dá um efeito camaleão, tá? Mas tem uma base na Aliança Magistral, tá? Que é apropriada para veicular o ácido retinóico, certo? Por quê? Porque né, na própria base ela tem uma combinação de pigmentos microencapsulados e tem a tecnologia que a gente chama Color Adapt, né? Quando aplicado, né, ocorre uma conversão, digamos, da coloração para o tom da tua pele, tá? Então, é maravilhoso, né? Essa base, além de garantir garantir a estabilidade e contra qualquer processo de oxidação, tá? E aí, tem um tipo de base que suporta até 7% de ácido retinóico e uma outra que suporta até 10% de ácido retinóico, tá? Então, essa base, a base Yellow Free ácido retinóico da Aliança Magistral, normalmente eu indico, que aí você não tem
a preocupação de iniciar do zero. Eu vou até colocar a literatura no nosso grupo do Telegram, tá? Pessoal, a dívida eu cumpro, tá? Eu posso demorar para colocar. No caso de ontem, eu fiquei de colocar um livro. Hoje ainda eu vou colocar, tá? Não se preocupe, ok? Olha, principalmente se for associada à hidroquinona, certo? Eu recomendo que você coloque em geladeira sim, tá? Eu recomendo que você coloque em geladeira sim, a não ser que você utilize uma base, né? Como essa que eu falei, que você garanta a estabilidade, tá? E ácido retinóico, ácido glicólico, por favor, né? Não esqueçam de colocar em bisnaga de alumínio, tá? Eu vou até... Vocês conseguem... É importante, deixa eu só pegar aqui rapidinho essas duas embalagens que eu acho importante que vocês compreendam. Só um momentinho. Voltei, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, esses ácidos, né, alfa-hidroxiácidos, entre outros, principalmente os alfa-hidroxiácidos e o ácido retinóico. Eu recomendo sempre que você coloque em bisnaguinha de alumínio. Por quê? Porque a gente consegue garantir uma maior estabilidade, tá? Eu diluo no próprio lenoglicol, Flávia. E se você trabalha com PET, tá? Entra ar. Esses ácidos quando eu trabalho com ácido, eu preciso garantir a estabilidade em termos de pH. Então, qualquer reação, qualquer entrada de ar, reação com ar, né? Pode promover uma instabilidade no sistema, tá? Então, por isso que eu recomendo sempre na geladeira. Tem formação com ácido glicólico. Eu já fiz alguns testes, né? Ácido glicólico e hidroquinona, falando de home care, tá? Que eu não coloco em geladeira, né? Ele respondeu bem. Mas, pessoal, é importante que você faça o teste antes de tomar a decisão, tá? Porque tem muitas variáveis, né? Lote, fornecedor, tudo isso vai influenciar muito na sua tomada de decisão em relação à geladeira. A gente reduz ao máximo a questão da geladeira porque acaba se tornando um inconveniente para o prescritor, tá? Para quem vai aplicar, né? No caso, o paciente, no caso, o home care. Ok? Tudo bem? Eu recomendo totalmente que você adicione em bisnaga de alumínio, né? Certo? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou prosseguir porque eu tenho algumas diquinhas para dar para vocês e aí no final eu posso me disponibilizar para tirar mais algumas dúvidas, tá? E aí, então essa questão da bisnaga de alumínio eu recomendo, né, que você trabalhe. Isso, pessoal, não é tem que trabalhar na bisnaga de alumínio. Baseado na minha experiência, nos testes que eu desenvolvi, né? Alfa-hidroxiácidos, como o próprio ácido glicólico, o ácido retinóico, eu também opto por trabalhar em bisnaga de alumínio, certo? Não necessariamente vai para a geladeira. O ácido retinóico eu coloco mais o ácido glicólico eu sempre faço o teste, dependendo do lote do fornecedor. Ok? Então, vamos lá. E o que é que eu queria falar mais para vocês? Em relação à técnica de preparo, tá? A técnica de preparo. O que é que acontece? Normalmente, se você for trabalhar, se você for formular, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu tenho uma formulação aqui, onde vai, por exemplo, deixa eu pegar esse daqui.
Pronto, uma formulação que vai ácido retinóico, ácido mandélico, ácido azelaico, tá? Normalmente, quando eu tenho uma concentração muito alta de ácidos, desses ácidos, o ácido retinóico, né? Quando você trabalha em concentração maior, você não utiliza o diluído. Então, o que é que você vai fazer? Solubiliza antes em um solvente, né? No caso, o álcool de cereais, né? É um solvente interessante para você trabalhar, tá? E aí, o que é que eu faço normalmente? Eu dissolvo, né, os ácidos no álcool e adiciono o polímero no sistema. Se você for trabalhar com gel de natrosol, por exemplo, você adiciona o polímero, né, no sistema após a mistura dos ácidos no solvente, certo? Ok? Eu faço isso tanto quando eu trabalho com natrosol e, como eu falei, eu utilizo muito o Aristoflex AV6, certo? Muito cuidado para correção de pH. Se o produto é home care, principalmente o ácido glicólico, eu tendo a corrigir o pH para 4,5, né? 4, 4,5, ok, certo? E eu vou corrigir o pH com o quê? Eu vou neutralizar o pH com o quê? Um dos que eu mais gosto de trabalhar é o AMP, certo? Então, normalmente eu coloco uma proporção, a metade. Se eu vou adicionar 5% de ácido glicólico, eu adiciono 2,5 de AMP, certo? Agora, se for um produto para peeling, que é o nosso tema que eu estou abordando aqui, nesse momento, você não deve, se você for corrigir o pH, é só se o pH baixar muito, né? Para 1, aí você tem que subir um pouquinho o pH, a não ser que seja que você vai trabalhar no consultório médico, né? Você vai formular para um dermatologista, aí eles podem sim aplicar um pH bem mais baixo, tá? Então, muito cuidado, certo? Com essa questão do pH, ok? Tudo bem? E aí, pessoal, então eu falei, né, sobre essas duas questões, né, a solubilização dos ácidos em um solvente, tá? A base para o ácido retinóico, falamos sobre embalagem, armazenamento, o protetor solar, né? Protetor solar é muito utilizado, né? Para home care, pós-procedimento, inclusive. Existe um protetor solar, né? Muito interessante, principalmente para pós-procedimentos como microagulhamento, né? Recomendado um protetor químico, né? Então, a gente trabalha com um protetor 100% físico, né? A turminha aí do Manipule, que já teve acesso à formulação, o Zanoplus, né, da Biovital. Me corrijam se eu estiver errada, eu tenho quase certeza que é da Biovital, né? E aí, também é uma excelente opção, tá? E tem várias opções também quando eu vou trabalhar. Por exemplo, aplicação da toxina botulínica, né? Então, eu posso trabalhar com um silício orgânico IN, tá? Uso IN, e isso home care, tá? E posso trabalhar com uma formulação com argireline, tá? A 10%. Argireline, pessoal, eu gosto de trabalhar com concentrações bem elevadas, tá? Pode ser solubiliza em propilenoglicol, mas você pode ter uma dificuldadezinha maior de solubilizar, então você pode aquecer, tá? Você pode submeter o sistema a aquecimento, certo? Os ácidos, tá? Se for uma concentração menor de ácido, tranquilo. Mas se for uma concentração alta, você pode ter uma dificuldade maior para solubilizar, tudo bem? Gosto de trabalhar com Rafermine, né? Então, uma formulação Mara que eu sempre aplico, né? No meu laboratório.
Argirelox ou argireline, Rafamine, Tencine. Todos esses ativos vão reduzir as linhas de expressão, vão potencializar aí o efeito da toxina botulínica, né? Luminescence, né, para dar aquela luminosidade na pele. Normalmente eu gosto de trabalhar as bases, né, os veículos home care no gel creme, tá, pessoal? Principalmente se for esses ativos rejuvenescedores, gel creme ou base second skin ou uma base Omega Gold, né? Uma base mais funcional, certo? Então, por exemplo, se eu quero focar na harmonização facial, né? Posso trabalhar com o próprio Verisol, né? Para uso in. E uso out, existe um ativo maravilhoso, quem fornece, inclusive, é a Aliança também, que é o Sinhaican, né? A gente consegue, a gente trabalha à base de peptídeos, tá? E vai influenciar totalmente no preenchimento. E existem várias outras soluções. O Sinhaican é um dos que eu mais trabalho. Eu conheci esse ativo numa feira, numa grande feira internacional, que foi na InCosmetics. Ou foi na InCosmetics? Foi na InCosmetics mesmo, certo? E aí são ativos maravilhosos, na base Second Skin. Claro, né, pessoal, que eu posso trabalhar também com o ácido hialurônico, que tá super em alta. E existem 2 no mercado, que é o Oligo HA, certo? Inclusive o Oligo HA eu utilizo numa formulazinha para gloss, maravilhoso. A gente consegue reduzir o efeito código de barras, né? Trabalho com preenchimento, tá? Então ele é um ativo excelente da Nutrifarm, o nome do fornecedor, né? Com baixíssimo peso molecular. Então ele tem um efeito fantástico. Existe um tipo de ácido hialurônico muito bom também, que é da Ibero Magistral, que é o High Magic 4D, HYMAGIC, High Magic 4D, certo? Por que 4D? Porque eles têm 4 tipos de ácido hialurônico. Você sabe que o ácido hialurônico de alto peso molecular, ele não vai, o de alto peso molecular, ele vai mais hidratar, né? Ele não vai permear a pele, não, tá? Então ele vai hidratar, certo? Eu tenho o elastômero de ácido hialurônico com alto peso molecular, que vai ter essa ação de hidratação por 24 horas. Vou ter o ácido hialurônico padrão, tá? Isso tudo, pessoal, estou falando do High Magic 4D, tá? Que vai atuar aderindo firmemente no extrato córneo, tá? Também promovendo a hidratação. Vou ter o ácido hialurônico acetilado, tá? Que vai também promover uma alta hidratação e vai também aderir no extrato córneo. E vou ter o ácido hialurônico hidrolisado. Esse vai permear, a gente vai conseguir uma permeação na pele e vai estimular a questão das proteínas da beleza, a produção das proteínas da beleza, que é o objetivo aí do ácido hialurônico, tá? Fórmulas para celulite, posso trabalhar com formulações né, com quercetina, rutina, um blend de minerais como magnésio, zinco, cobre. Pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês também uma formulação para celulite, tá? Normalmente a gente utilizava, hoje nós temos a cafeicilane, que é maravilhosa, mas a cafeína, ela dá um trabalhozinho maior. Exatamente, a cafeína mesmo, ela dá um trabalho para a gente conseguir incorporar no gel, tá? Na base gel. Ela tende a formar grumos, ela reduz a espalhabilidade, né? Então, a gente tende a trabalhar, normalmente eu solubilizo a cafeína em propilenoglicol, incorporo em emoliente, né? Nos olhos, né? Facilita mais
essa incorporação da cafeína e de forma que ela não reduza tanto a espalhabilidade, certo? Mas nós temos a cafeicilane no mercado, que é um tipo, né, de cafeína, cafeicilane C, que ela vai aumentar a microcirculação, né? E vai dar um excelente, não prejudica o sensorial e ela é mais fácil de ser incorporada, tá? E aí é um excelente, por exemplo, dá para eu formular um creme bem bacana para pós-procedimento, né? Massagem pós-procedimento, por exemplo, ok? Gosto muito de trabalhar como creme gel anticelulite, com a Adipotrap também, maravilhoso, certo? Ok? O Oligo HA, a gente trabalha com Oligo HA para o gloss, para incorporar no gloss ou no lip tint, tá? Dá para você utilizar também como um lip tint, certo? E é isso, pessoal. Passei aqui alguns pontos para vocês que eu acho importante, certo? Sobre técnicas de manipulação, você tem alguma pergunta em específico? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se temos mais alguma. A Janaína colocou assim: quero dizer que a quantidade de ativos sejam muito, você acha que todos esses ativos fazem efeito desejado? Ou alguns ativos podem anular outro? Perfeito, excelente pergunta, Janaína. Sinceramente, quando a gente trabalha com dermocosméticos, né, é muito relativo, tá, Janaína? Quando a gente trabalha de forma geral com dermocosmético, quanto mais, eu parto do pressuposto que quanto mais, melhor. Eu pouco vi sobre incompatibilidade de ativos dermocosméticos, sobre quando se fala em rejuvenescedor, tá? Agora, essa questão a gente já considera muito quando nos nutracêuticos ou nutricosméticos. Um mineral pode anular o efeito do outro, sim, tá? Então, a gente tem que ter cuidado quando são ativos de uso oral. Às vezes, o menos é mais, tá? Então, uma formulação com composição de 5, 6 ativos já super pode atender, tá? O nosso objetivo. Dermocosméticos, a gente tá com a tendência muito forte do minimalismo, né? Hoje, até porque hoje nós temos ativos de alta tecnologia que por si só já suprem aquele objetivo. Então, eu particularmente não gosto de trabalhar com mais de 5 ativos na formulação. Porque eu falo que quanto mais melhor, mas para tudo na vida, né, tem um limite. Né? Chega um momento que a fórmula vai estar tão encharcada que de repente eu tenho dificuldade até de incorporar naquele veículo. Isso é muito comum se você atua, né, na formulação. Muito cuidado para você não encharcar, né, a tua formulação de ativos e não ter nem espaço para incorporar. Normalmente se trabalha com no máximo 30%, né, de ativos, né, em uma formulação. Então, digamos que eu vou preparar um creme QS 100 gramas. Se eu falo QSP 100 gramas, isso quer dizer que o peso final é de 100 gramas, tá? E aí eu vou retirar, se eu tenho 30% de ativos, né, eu só vou ter, na realidade, 70 gramas da minha base, tá? Então, se eu não tiver uma boa base, o que é que vai acontecer com 30% de ativos? Aquela base tende a quebrar. Isso é muito comum quando eu trabalho com extrato glicólico, tá? Isso é muito comum quando eu trabalho com ácidos, tá? Então, tem que ter muito cuidado, certo? Em relação à concentração dos ativos. Eu acabei respondendo a tua pergunta, mas até puxei, né? Já puxei para uma outra observação, tá? Para você que trabalha formulando, desenvolvendo certos produtos, ok?
já foi, né? Teria dicas para quem está... cosméticos veganos, né? Você tem que buscar, né, as literaturas, se eles têm a certificação, tá? Para que a tua composição atenda a certificação que você precisa. Caso você queira atender, né? Queira trabalhar com algum apelo de certificação EcoCert, uma certificação de cosmético vegano ou de cosmético orgânico, dependendo das certificadoras, você tem que ter um mínimo de ingredientes, e isso você busca nos próprios fornecedores, né? Os próprios fornecedores te dão a opção de ativos, ingredientes com os selos, tá? Os certificados, tá bom? Pessoal, nosso tempo encerrou, tá? Vou colocar aqui a dúvida da Tiane. Eu trituro a cafeína com propileno e aqueço... na realidade foi uma observação. E aqueço a base que vou usar. Perfeito, muito bom, Tiane. Pessoal, queria agradecer. Hoje eu tinha a intenção de fazer um tempo bem inferior de live, mas já estamos com 60 minutos de live. Realmente extrapolamos o tempo. E é isso. Queria dar um enorme abraço a cada um de vocês, né? Um abraço virtual por estarem aqui buscando conhecimento, compartilhando também, que é uma troca. E eu espero vocês de coração na nossa Semana Manipule na Prática. Um grande abraço, tá? Fiquem com Deus, feliz Páscoa, excelente final de semana e até a próxima. Tchau, turminha do YouTube, Rosa, Inês, um grande abraço a todos e até logo. Tchau, tchau.